Aconselhando os casos difíceis. Capítulo 9. Jason e a homossexualidade. Por Kevin Carson. Quando Jason chegou para o aconselhamento, ele se parecia com qualquer outro rapaz de 25 anos, focado na carreira. À primeira vista, ele poderia se encaixar em qualquer igreja. No entanto, ao iniciar sua história, Jason deixou claro que o motivo pelo qual viera ao Sunrise para aconselhamento foi também o que o fizera sentir-se sozinho, assustado e rejeitado pela igreja. Um amigo tinha ouvido falar sobre o nosso ministério de aconselhamento e o convencera a ao menos tentar. Embora Jason ainda estivesse temeroso, decidiu vir. Ele começou: Eu amo a Deus e creio que Ele me ama e deseja que eu seja feliz. Eu apenas não sei como a minha vida se encaixa. Eu luto contra a atração pelo mesmo sexo. Passo tempo com outros rapazes. A luta de Jason era o pecado da homossexualidade. Enquanto contava sua história, a conduta de Jason variou bastante. Lábios estremecidos, olhos cheios de lágrimas, sorrisos sem graça e intensa expressão franzida. Ele descreveu como crescera na igreja e aprendera desde cedo o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Explicou também o seu objetivo com o aconselhamento. Já que isso é pecado e não agrada a Deus, não quero mais lutar contra isso. Quero ser feliz e sentir-me bem, mas não quero pecar ou pensar sobre algo que Deus não quer que eu pense. Apesar dele descrever sua luta como um pecado, continuou: Eu gosto da companhia de outros rapazes e isso me faz feliz. Eu sei que Deus quer que eu seja feliz e tenha alegria. E isso é só uma das coisas que deixam feliz. Jason continuou: Mas eu fico pensando como essas duas coisas se encaixam. É-me dito, e vejo isso quando leio a Bíblia, que isso não é algo bom na Bíblia. E ainda assim parece uma coisa boa em minha vida. O que você faz com Jason? O testemunho dele é de que ele ama a Deus e não deseja pecar. No entanto, é feliz quando está com outros rapazes e tem certeza de que Deus quer que ele seja feliz. Antes que você saque sua Bíblia e comece a fazer considerações eloquentes sobre a perversidade da homossexualidade, suas consequências dolorosas, sobre os riscos que ela oferece à saúde e sobre a repugnância geral que você pode sentir pela escolha de vida de Jason, há diversas questões a serem consideradas. Como um conselheiro, suas decisões antes de aconselhar Jason são tão cruciais quanto as decisões que você tomar quando o aconselhar. Quem você é? Como você vive e o que você pensa sobre aqueles cujas vidas estão cheias de pecado sexual são questões críticas para se ponderar. Toda vez que um novo Jason chegar a você para pedir ajuda, a sua preparação para esses momentos iniciais do aconselhamento
são muito importantes. Colocando as prioridades em ordem. O conselheiro de Jason. Os conselheiros em treinamento frequentemente escutam o adágio: um bom conselheiro é primeiro um bom aconselhado. Se você espera agradar a Deus enquanto ministra o Evangelho aos outros, é importante que o Evangelho esteja agindo primeiro em seu coração. Algumas vezes isso é chamado de autoaconselhamento. O conselheiro maduro considera seus próprios pensamentos, suas próprias atitudes, seus próprios desejos e comportamentos e procura a refinada administração do espírito em sua vida, enquanto busca desenvolver os pensamentos, as atitudes, os desejos e os comportamentos manifestados por Cristo quando ele ministrou na terra. Efésios 4:1, Filipenses 2:5. Esse processo requer um compromisso de vida inteira da parte do conselheiro e é essencial antes de aconselhar pessoas envolvidas em pecado sexual ou em qualquer outro pecado. Além disso, no que diz respeito à homossexualidade e a outros pecados sexuais, o conselheiro precisa considerar cuidadosamente qual autoridade em potencial está influenciando o seu aconselhamento. A autoridade pode vir na forma do sistema de convicções que ele professa, formal, ou pode assumir a forma de convicções práticas oferecidas por esse conselheiro, os quais exercem um controle em tempo real sobre o pensamento e o aconselhamento funcional, mesmo que essas convicções práticas sejam diferentes do sistema de convicções do aconselhamento. Tipicamente, o conselheiro opera com uma combinação tanto da autoridade professa quanto da autoridade funcional. Há pelo menos 3 autoridades em potencial que influenciam o conselheiro que abordará o problema de Jason. A cultura contemporânea, a experiência prévia e o conhecimento da Escritura. Aconselhando a partir da cultura contemporânea. A história de Jason apresenta um perfeito estudo de caso que demonstra quão fáceis são as perspectivas culturais controlarem o aconselhamento de alguém. Os pais de Jason se divorciaram quando ele tinha 4 anos de idade e ele viveu com sua mãe, que casou-se logo em seguida. A mãe e o padrasto de Jason iam à igreja, porém seu pai não. Jason descreve sua mãe como muito rígida. Eu tinha que fazer tudo conforme as regras enquanto vivia com ela. Entretanto, quando ele ia para a casa do seu pai, em um fim de semana, sim e outro não, as coisas eram diferentes. Era uma liberação, era um escape. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse. O pai de Jason não tinha interesse em passar tempo com ele. Jason descreveu seu pai como passivo. Por isso ele passava tempo, principalmente com maus amigos, na casa do meu pai. O contraste era significativo. Era uma vida diferente, mas eu nunca deixei minha mãe saber que eu estava passando tempo com aqueles amigos.
porque ela não teria gostado de nenhum deles. Com 7 anos de idade, ele foi introduzido pela primeira vez ao material sexualmente explícito por meio de uns desses amigos. Enquanto estava no andar de cima da casa de um amigo, eles descobriram revistas que incluíam fotos tanto heterossexuais quanto homossexuais. Jason disse: sempre que tínhamos um tempo livre, nós voltávamos para esse mesmo lugar e as encontrávamos. Isso desencadeou uma batalha contínua contra o desejo de ver pornografia. Com o tempo, a curiosidade e a cobiça levaram Jason a ver principalmente pornografia homossexual. Enquanto estava no ginásio, ele percebeu que gostava de passar tempo com seus amigos do sexo masculino enquanto estes falavam sobre garotas. Eu falava com os meus amigos sobre as meninas e por mim estava tudo bem, pois queria passar tempo com os garotos. Além disso, não queria que eles pensassem que eu não gostava de meninas. Quando passou para o ensino médio, Jason até namorou algumas meninas. Eu tive várias, das quais eu era muito próximo. Porém, tudo isso era mais uma fachada para ter certeza que ninguém soubesse que eu realmente queria fazer. Ficar com os garotos e passar tempo com eles. Jason nunca lembrou-se de um tempo em que ele escolheu o comportamento homossexual. Eu só nunca gostei de meninas, ele disse. Na verdade, acho que sou muito mais interessado no que as pessoas chamam de coisas femininas. Ele usou sua imagem como um exemplo. Minha aparência é importante para mim e acredito que para Deus também. Uma semana típica na vida de Jason incluía algumas idas à academia, um corte de cabelo, fazer as unhas e ir fazer compras. Quando eu saio, é muito importante que as pessoas percebam que eu cuido de mim, Jason explicou. Eu não quero que eles pensem de outra forma e acho que Deus também se importa com isso. Com o passar dos anos, a preocupação de Jason com as amizades foi algo que dominou seu comportamento. Ele vivia uma vida de engano. Assim como ele escondia suas paixões secretas dos seus amigos e amigas, ele acreditava que não podia dividir sua luta com nenhum dos seus pais ou com qualquer pessoa da igreja. Eu sempre iria pensar, se as pessoas descobrirem que eu sou quem eu sou de verdade, eu perderei todos os meus amigos. Então continuou a descrever sua situação. Eu nunca teria compartilhado minha luta. Eu pensei que muitas pessoas parariam de falar comigo e que perderia todos os amigos que eu tinha. Por isso, não queria falar nada para ninguém da igreja. Portanto, ele frequentemente se via vivendo em vários níveis de engano dentro de casa, no meio dos amigos, na escola e na igreja. Só foi depois do ensino médio que ele iniciou as práticas homossexuais ativas. Você pode ver que a história de Jason contém elementos-chave frequentemente identificados com a homossexualidade. Uma mãe dominante, um pai passivo
exposição precoce a imagens ou atos sexuais explícitos e uma inclinação em direção às tendências homossexuais. Certamente é verdade que existem muitos fatores em potencial que contribuem para a luta de uma pessoa contra a atração pelo mesmo sexo. As pessoas são complexas e a maneira como respondem às diversas circunstâncias da vida podem ser complexas. A questão crucial é como eu considero Jason. Será que eu o vejo como o produto de sua composição biológica ou de seu código genético, como o resultado de um relacionamento ruim com o progenitor do mesmo sexo, como o fruto do estímulo sexual precoce ou de alguém que teme a rejeição dos outros devido à baixa autoestima. Se eu aceitar que as explicações seculares contemporâneas para a homossexualidade são parte da causa, então, no fim das contas, estou aceitando a cultura como a autoridade para entender Jason e ajudá-lo. Ou eu posso assumir a perspectiva de que a causa principal para o comportamento homossexual de Jason é o seu coração pecaminoso e que todas essas importantes peças de dados compõem diversas influências ou pressões significativas às quais o seu coração pecaminoso reage. Aconselhando a partir de experiências prévias. Uma segunda autoridade em potencial para o conselheiro é sua própria experiência de vida. Quando uma pessoa ouve a história de Jason, outras histórias semelhantes podem vir à mente. Muitas experiências pessoais podem anuviar a habilidade de aconselhar Jason, tais como o próprio passado do conselheiro. Se você já cometeu pecados sexuais ou se pecaram sexualmente contra você, se outras pessoas que você conhece estiveram envolvidas em pecado sexual e nunca mudaram, assim como aconselhados que disseram ter mudado, porém retornam aos pecados sexuais originais e assim por diante. Se você não está ciente dessa autoridade em potencial, então você Então pode ser que você aconselhe Jason utilizando suas próprias experiências, ao invés de o fazer utilizando o que a Bíblia apresenta como sendo a verdadeira autoridade nesta situação. Novamente, o objetivo é pegar quaisquer diferenças entre a sua autoridade formal e funcional ou sua teologia. Aconselhando a partir do conhecimento da Escritura. Uma terceira autoridade em potencial é o conhecimento da Escritura. Obviamente, considerando as convicções desse livro, a Escritura deve servir como a fundação e a fonte do aconselhamento oferecido a Jason. No entanto, além da questão de certo ou errado, as respostas nem sempre são simples quando o assunto é homossexualidade e a Bíblia. Pode ser que você nunca tenha considerado o que a Bíblia ensina sobre homossexualidade ou pecados sexuais em geral.
especialmente no que diz respeito ao potencial para a mudança e ao processo de mudança. É importante não permitir que a falta de conhecimento influencie sua oportunidade com Jason, assim, criar uma autoridade funcional equivocada nessa situação. Eu gostaria que todos os conselheiros considerassem algumas passagens-chave antes de aconselharem Jason. Hebreus 13:17. Esse versículo diz: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. ênfase adicionada. Primeiro, como um conselheiro, funcionando como uma extensão da igreja local e sob a autoridade da liderança dela, você deve reconhecer que Deus o tem chamado para ser um guardião da alma de Jason. Você tem uma responsabilidade grande e pesada diante de Deus devido à direção espiritual que você oferece e às decisões ministeriais que você toma em benefício daqueles a quem você aconselha. Que responsabilidade incrível! Deus presta atenção às decisões tomadas pelos cristãos engajados no ministério pessoal. Pense nisso desta forma. O plano maravilhoso de Deus para você sempre inclui a pessoa à sua frente, seja Jason ou qualquer outra. Ele tem lhe dado a oportunidade de falar a vida dessa pessoa de forma sábia e piedosa. Portanto, é essencial que, como conselheiro, você examine cuidadosamente o seu coração e avalie suas atitudes em relação a qualquer indivíduo que Deus coloca no caminho do seu ministério. Você é responsável pela resposta e pelo conselho que dá ao Jason. 1 Coríntios 10, 12 a 13. Cada conselheiro também é sensato ao considerar a explicação de Paulo sobre a tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele os providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo declara que nenhuma tentação fica de fora da categoria bíblica de experiências humanas comuns. Esse é um lembrete essencial, pois ao se deparar com alguém que, como Jason, está engajado em pecado homossexual, é mais fácil ver o problema dele como algo diferente em vez de comum. De fato, a perspectiva cultural sobre muitos problemas da vida, especialmente quando misturados com as nossas próprias experiências, nos tenta a acreditar que muitos problemas ficam fora dessa categoria bíblica comuns aos homens. Paulo nos ajuda a derrubar nossas ideias preconcebidas sobre os problemas ou circunstâncias diante de nós. Não importa quanto eu seja tentado a crer que a pessoa em minha frente ou a situação que chama a minha atenção seja diferente ou anormal. A Bíblia me chama de volta a uma perspectiva clara, bíblica e esperançosa. Paulo me lembra de que não importa quão incomum a história de alguém possa soar aos meus ouvidos, eu devo delinear minhas conclusões dentro dos limites bíblicos das experiências
humanas comuns. Paulo escolheu o termo pirasmos neste texto, o qual é traduzido por tentação. No entanto, peirasmos é um termo neutro que significa tanto tentação como teste. O contexto determina sua ênfase. Como um teste, o termo pode se referir a qualquer situação de pressão que uma pessoa possa enfrentar, cujo objetivo principal da pessoa é glorificar a Deus. Como tentação, o termo significa que o coração da pessoa respondeu a qualquer situação de pressão que envolve a tentação a pecar. Em qualquer um dos casos, a situação em si é a mesma. A diferença é a reação do coração do indivíduo. O indivíduo reage suportando o teste e glorificando a Deus. O outro indivíduo reage sendo atraído e inclinando-se ao pecado. Aqui em 1 Coríntios 10:13, Paulo usou o sentido geral do termo. Ele enfatizou que não há situação de pressão, o que também incluiria a tentação ao pecado sexual ou à homossexualidade, que fique fora da categoria de experiências humanas típicas, anthrópinos, traduzida por comuns aos homens. Então, como você aplica essa categoria bíblica de tentações comuns, bem como o contexto mais geral dessa passagem, à situação de Jason? Você deve ver Jason como uma pessoa que enfrenta tentações, assim como qualquer outro indivíduo. Jason definitivamente tem reagido às suas tentações de formas não piedosas, escolhendo pecar. Ainda assim, nós devemos nos guardar de nossas próprias tentações, de focar principalmente na natureza do pecado sexual e, deste modo, deixar de ver isso como o resultado indomado de um coração cheio de lascívia. O maior contexto de 1 Coríntios 10 sugere que, do ponto de vista de Deus, cometer imoralidade sexual não é mais imoral do que murmurar. Para muitos de nós, as pessoas culpadas de pecado sexual estão numa posição muito diferente do que o murmurador normal em nossa igreja. No entanto, os dois pecados se encaixam na categoria bíblica de comuns. Além do mais, quando falhamos em reconhecer o fio comum que corre por meio do pecado de Jason e do nosso pecado, ficamos fadados assim ao erro. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Os conselheiros frequentemente reagem mal àqueles que buscam ajuda quando esquecem, mesmo por alguns momentos, de que são igualmente suscetíveis a pecar e que precisamos permanecer continuamente conscientes de seus próprios corações. A raiz do pecado sexual de Jason é a mesma raiz fundamental que ameaça brotar no coração de todos os conselheiros. Ficar tempo demais assistindo um programa de TV de revelação, olhar para uma fotografia imodesta online, imaginar
um relacionamento inapropriado ou dar uma segunda olhada em um rapaz atraente na rua são tentações para todos nós. Cada uma das pessoas envolvidas no ministério pessoal deve atentar a esse aviso. 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo alerta: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, literalmente, nem parceiros homossexuais passivos, nem parceiros homossexuais ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículos 9 e 10. Paulo destaca o comportamento geral dos descrentes a fim de enfatizar como os crentes deveriam agir consistentemente com nossa posição em Cristo. Veja também Romanos 6, 1 a 10. Ele deu uma extensa lista de pecados que geralmente caracterizam um descrente ao invés de um crente. Embora a lista dele não seja exaustiva, Paulo claramente declarou esses pecados por lidar com uma grande maioria de questões morais que um conselheiro tipicamente enfrenta. Note que Paulo incluiu pessoas sexualmente imorais, impuros, no texto. Nota da tradutora: adúlteros ou qualquer praticante de homossexualidade. Paulo não finaliza a discussão dele aqui. Ele disse: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Versículo 11. Paulo entendia o elemento comum do pecado e da tentação. Ele sabia que todo tipo de pecadores tinha sido salvo. Jason tinha esperança porque a graça de Deus é poderosa e suficiente para pegar alguém morto no pecado e revivê-lo em Cristo. Efésios 2, 1 a 10. Esta é a mesma graça poderosa que dá esperança de mudança a qualquer pessoa escravizada ao pecado homossexual. A graça de Deus é a graça para a mudança. Tito 2, 11 a 15. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Esses versículos dizem: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na experiência de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se deles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Paulo escreveu essas palavras a Timóteo sobre como ministrar bem em meio a esses desafios. Note as atitudes necessárias ao servo do Senhor, o que inclui os conselheiros: não ser argumentador, mas brando, paciente, gentil a todas as pessoas, apto a instruir e oferecer correção com humildade. Ao lidar com o pecado da homossexualidade e navegar pelos grandes debates culturais e morais na sociedade, é fácil para um conselheiro julgar Jason de forma imprecisa e dura. Pelo contrário,
Com domínio próprio e bondade, nós devemos desejar comunicar as verdades da Bíblia com o amor e a graça que o próprio Deus requer. Em nossa primeira sessão, Jason compartilhou sobre a sua luta que ele tivera em sua igreja. Ele relatou que seu pastor fala dos homossexuais como se fossem pessoas pervertidas e que amam a si mesmas. Depois disse: sério, ele, o pastor, simplesmente não se importa com eles, os homossexuais. Isso soou como se ele fosse me chutar para fora da igreja se soubesse como eu estava batalhando. A experiência de Jason é semelhante à de outro homem que eu aconselhei, que disse isso de sua igreja. Os pastores me devolveram e me passaram para outras pessoas como se eu fosse um bastão. Eles não pareciam estar confortáveis em me ajudar e talvez nem confortáveis em conversar comigo. É claro, o conselheiro frequentemente ouve apenas um lado da história e os desejos de alguém que está lutando contra a homossexualidade serão extremamente sensíveis a qualquer comentário sobre homossexualidade que vier da igreja. Não obstante, por que será que Jason e muitos outros que compartilham da sua luta percebem que são tratados de forma desdenhosa? Geralmente é porque alguns cristãos fazem comentários irrefletidos e usam o sarcasmo para se dirigir a este pecado polêmico, nunca considerando o impacto dos seus comentários sobre aqueles que podem estar envolvidos em uma intensa batalha. Muitos cristãos sentem repulsa em relação aos homossexuais e veem o pecado não só como alguém, o pecador não só como alguém quebrado, mas também como algo repugnante a ser rejeitado. A reação da sociedade como um todo compartilha dessa repugnância, pegando no pé dos homossexuais, chamando-os de maricas, filhinhos da mamãe, sapatão, bicha e viado. Jason e outros como ele se veem na situação de não terem mais para onde ir. Eles são tão rejeitados na igreja como o são no armário, por isso voltam-se para outros homossexuais a fim de obterem amor e aceitação. Contudo, Paulo nos lembra de que os ministros do Evangelho não são qualificados para servir como tais se contribuírem para esta abordagem dura e não amorosa em relação àqueles que mais precisam de sua mensagem e conselho. Gálatas 6, 1 a 5 e 10. Esta é a passagem final na qual um conselheiro deve considerar antes de aconselhar Jason, pois é aqui que Paulo apresenta à comunidade cristã uma visão clara do objetivo do Evangelho. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não tendo nada, a si mesmo se engana. Mas
mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O objetivo no aconselhamento sempre é trabalhar para o bem do aconselhado. Paulo declarou que a restauração é algo bom e significa trazer um irmão crente de volta ao lugar de utilidade. A palavra corrigir é uma palavra comum usada para consertar algo quebrado ou partido. Esse tipo de restauração acontece quando o conselheiro, com espírito de brandura, vem para junto daquele que está em pecado e ajuda-o a carregar a bagagem que colocamos sobre nós mesmos quando escolhemos nos escravizar temporariamente ao pecado e às suas consequências. Ao mesmo tempo, o conselheiro deve avaliar humildemente seu próprio coração, a fim de determinar como ele próprio está caminhando em seus esforços para viver de forma consistente com o Evangelho. Gálatas 6 orienta o conselheiro em direção ao objetivo correto. A restauração. Restauração significa que Jason precisa aprender a viver a vida com o propósito principal de agradar a Deus pelo poder do Evangelho. 2 Coríntios 5:9. Esse propósito principal é vital, pois se o conselheiro não for cuidadoso, tanto ele quanto o Jason podem acabar com o objetivo puramente funcional de erradicar os desejos homossexuais e cultivar desejos heterossexuais. Entretanto, o conselheiro deve iniciar o processo de aconselhamento com o entendimento de que o objetivo de Deus é de que Jason retorne ao lugar de utilidade para os propósitos de Deus, o que significa viver a vida no Espírito, Gálatas 5:13-26, e aprender a dizer não às tentações da carne crucificada, junto com suas paixões e desejos, Gálatas 5:24. Isso quer dizer que tanto o objetivo formal quanto o objetivo funcional do aconselhamento em qualquer situação é que o crente glorifique a Deus e a despeito do tipo de tentação a ser vencida. Mais uma vez, o conselheiro deve considerar cuidadosamente sua própria atitude em relação à homossexualidade e a pecados semelhantes antes de iniciar o processo de aconselhamento. Ao iniciar o processo com Jason, eu não poderia deixar que a cultura contemporânea, as experiências pessoais com outras pessoas, um limitado conhecimento da Escritura, uma falta de entendimento sobre os pecados específicos de Jason, a falha em enxergar minha própria suscetibilidade para pecar, ou o menosprezo da possibilidade real de mudança me impedissem de ministrar a palavra de Deus efetivamente a esta alma atribulada. A luta de Jason. Você já conhece a maior parte da história de Jason. Ele era um rapaz de 25 anos que ia à igreja e que vinha de uma família divorciada onde o pai era passivo, a mãe era dominante e o padrasto era ausente. Ele eventualmente se deparou com pornografia homossexual com a idade de 7 anos
e passou os anos de ginásio e ensino médio escondendo seus desejos homossexuais de todos à sua volta. Após o ensino médio, começou a expressar sua homossexualidade por meio de imoralidade física, mas ainda manteve o seu segredo, com medo de que fosse rejeitado por sua igreja se a escuridão do seu coração fosse exposta. Ele chegou a mim com medo e confuso, e o fez apenas após a insistência de um amigo. À medida que passei a conhecer Jason, ele começou a explicar mais sobre a sua luta atual. Ele compartilhou que frequentemente fantasiava sobre os rapazes que via em lugares públicos. Eu luto contra o fantasiar e o pensar sobre meus amigos ou até com pessoas que eu vejo na cafeteria ou no shopping. Depois explicou que quanto mais ele visita certos lugares públicos, mais fácil ficava para ele rapidamente mapear um ambiente e saber quem era ou não como ele. Quando vou a algum lugar, eu sei que sou capaz de simplesmente dar uma olhada ao redor do ambiente e meio que ver quem é quem e potencialmente localizar quem é exatamente como eu. Eu sou capaz de dizer se eles estão olhando para mim. Geralmente eles sorriem. Isso acontece muito na academia, na cafeteria e em lugares específicos do shopping. Jason continuou explicando que esse tipo de intuição resultante de um autotreinamento era uma das formas que ele tinha de conhecer pessoas. Outro método era através da internet em salas de bate-papo ou em lugares parecidos. Frequentemente essas conversas terminariam em um combinado de se encontrarem em algum lugar em público ou numa conversa sobre suas histórias, passados, interesses e desinteresses e como eles tinham chegado a esse ponto da vida. Esse processo de encontrar outros parceiros em potencial por meio do mapeamento da multidão de um ponto público específico ou por meio da navegação na internet em salas de bate-papo específicas é frequentemente chamado de crushing ou cruising. No caso de Jason, ele estava procurando por relacionamentos duradouros de aceitação e amor. No entanto, em muitos casos, esses encontros resultavam em experiências de um dia ou de poucos dias. Jason explicou os seus desejos. Eu me sinto amado quando outros rapazes estão ao meu redor, prestando atenção em mim e quando falamos coisas das quais nós dois gostamos. Eu simplesmente amo estar em volta de pessoas que são assim como eu. Jason também descreveu uma vida impulsionada pelos sentimentos. Até mesmo quando ele me ajudava a entender o seu conceito de Deus, a conceptualização dele era uma ilustração colorida da orientação dos seus sentimentos. Uma coisa que me deixa realmente perplexo é a maneira como Deus é falado na igreja e como ele está tão disposto a fazer tudo por nós ao enviar Cristo e como ele se importa tanto conosco. Sinto que eu me importo com os meus amigos e com os rapazes por quem me sinto atraído da mesma forma como Deus se importa comigo. Eu fico pensando, por que meus sentimentos são errados? Se Deus nos ama e eu me sinto amado, quando estou em volta de outros rapazes e nós passamos tempo juntos, eu desfruto da companhia deles e isso me deixa feliz.
Então, por que isso é errado se Deus quer que eu seja feliz e tenha alegria? Jason entendia como se sentia e estava permitindo que esses sentimentos o guiassem em seu processo de tomada de decisão. No entanto, ele não sabia como avaliar biblicamente esses sentimentos e essas ideias sobre Deus. Quando quanto mais eu falava com Jason, mais eu reconhecia que as tentações mais poderosas surgiam nas noites daqueles dias que ele tinha passado sozinho. Ao retornar para casa depois de um longo dia, ele se sentiria sozinho e ficaria irado. Depois ficaria para baixo e então ele pararia de se importar com o que fosse acontecer a seguir. A fim de sentir-se melhor, poderia escolher ir ao shopping ou visitar uma sala de bate-papo online. E, independente da ação escolhida, iria procurar algum tipo de conexão com outro rapaz para se sentir melhor. Como qualquer outro ser humano, Jason possuía uma mistura de pensamentos, sentimentos, desejos e comportamentos que precisavam ser considerados à luz do Evangelho. Se nós apenas focássemos nos seus desejos homossexuais, eu perderia o contexto maior. A tentação, ao aconselhar alguém como Jason, é a de ver a luz neon piscante da homossexualidade como se este fosse o maior problema e perder os muitos problemas que estão em ebulição no coração dele. Contudo, o problema fundamental de Jason era muito maior do que a atração que ele tinha por rapazes. Ao começar a ouvir, iniciei uma lista de questões que precisam ser abordadas enquanto buscava ministrar o Evangelho a esse irmão em Cristo professo. Entre as questões eu escrevi: vive para os seus sentimentos, almeja a atenção dos outros, anseia por perfeição, afirmação, relacionamento e aceitação. Um pouco de rebeldia contra o legalismo da sua igreja e contra os seus pais. Ira. Ao varrer essa lista inicial, você notará uma ausência surpreendente. O pecado da homossexualidade nem está na lista ainda. Isso porque esse pecado é um dentre muitas questões. Embora seja necessário prestar uma atenção particular a isso, a questão da homossexualidade não é diferente de nenhuma das outras questões da vida de Jason. Portanto, o aconselhamento de Jason deve ser capaz de lidar com a experiência da vida que ele conhece, lidar honestamente com a pesquisa atual, com a cultura, com o seu passado, com o seu comportamento. Além disso, o aconselhamento também deve, em graça, reconhecer a necessidade de Jason em entender sua vida através das lentes do Evangelho. O processo de Jason. Jason estava
envolvido em um pecado despótico e persistente. É bom e correto questionar se Jason era um crente verdadeiro, não porque ele lutava contra o comportamento homossexual, mas porque esse comportamento, frequentemente, seja homossexual ou não, era obstinado e persistente. Na primeira sessão, perguntei a Jason sobre a sua relação com Jesus Cristo. Ele professou ser um crente em Cristo e foi capaz de articular as razões. Portanto, acreditei na palavra dele e presumi que ele era um crente que tinha lutas, como tantos outros cristãos. No fim, o crescimento de Jason, à semelhança de Cristo, provou que essa suposição era correta, apesar de haverem lombadas e perguntas pelo caminho. Aconselhar alguém como Jason não é um evento, mas um processo. Jason tinha ouvido muitos chavões e também ouvira a lei de Deus durante toda a sua vida. Ele precisava de um aconselhamento e de um conselheiro que refletisse a sensibilidade atenciosa de 1 Tessalonicenses 5,14. Exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Um dos meus principais objetivos era ser paciente ao longo de todo o processo. Haveria tempo de exortar e admoestar, tempo de consolar e amparar, e tempo de simplesmente ajudar Jason a atravessar um dia de luta particularmente longo. A despeito disso, a estrada com Jason iria requerer paciência enquanto buscássemos juntos fortalecer a sua habilidade de agradar a Deus em meio às suas batalhas diárias. Ao ler sobre o processo pelo qual caminhamos, mantenha em mente que esses foram apenas os passos da jornada que nós demos juntos. Cada conceito primário ou passagem não reflete uma troca em particular ou uma sessão individual, e sim conversações demoradas e múltiplas sessões. Essa abordagem longa é obrigatória na extensa caminhada em direção à piedade, porque a estrada para abandonar o comportamento homossexual não é uma que dura de 9 a 12 semanas. Normalizando o anormal. Minha primeira sessão com Jason foi intensa. Meu objetivo era demonstrar que eu estava genuinamente interessado nele como um crente professo e respeitava o passo corajoso que ele dera ao buscar ajuda. Jason esperava ser dispensado por mim por apresentar um pecado grosseiro. Eu queria que ele soubesse que eu o enxergava como um companheiro de luta, o qual precisava da graça de Deus para mudar. A principal pergunta em minha mente era essa: qual é a experiência que Jason tem do seu problema atual? Existem muitos ângulos pelos quais eu poderia abordar Jason, mas minha esperança era lidar com a batalha mais ampla que no presente exercia o controle sobre o seu coração. Encontrar uma perspectiva aérea acurada iria requerer muitas perguntas e muito tempo ouvindo, pois desenvolver os detalhes
da história de alguém é ver como, no presente, esse alguém tem reagido diante das pressões da vida. Sempre leva tempo. Enquanto eu ouvia a história de Jason, ficou claro que ele não acreditava que suas experiências se encaixavam na categoria mais ampla de experiências comuns vivenciadas por cristãos. Por isso, antes de encerrar nossa primeira sessão, revisei 1 Coríntios 10, 13 com ele, num esforço para ajudá-lo a entender essas coisas. Jason estava ciente de que alguma coisa estava quebrada em sua vida, e essa coisa era ele. Eu queria que ele tivesse esperança no fato de que, apesar de sentir-se tão quebrado, na realidade ele não estava mais quebrado do que qualquer outra pessoa. Sua pecaminosidade não o relegava às bordas e às margens da humanidade. Pelo contrário, sua experiência era parte das experiências comuns da humanidade. As boas novas eram que Deus deseja demonstrar as glórias da sua maravilhosa graça e da sua fidelidade sem fim ao redimir e restaurar pessoas quebradas. Enquanto eu procurava normalizar o que Jason considerava normal, duas ênfases em particular pareceram ressoar nele. Primeiro, ele foi capaz de apreciar as palavras encorajadoras de Paulo oferecidas àqueles que enfrentam pressões aparentemente inescapáveis. Deus seria fiel em ajudar Jason ao prover livramento de forma que Jason pudesse suportar a provação. 1 Coríntios 10, 13. ênfases adicionadas. A ideia de suportar um fardo enfatiza o processo de perseverança. Eu queria que Jason soubesse que nós não estávamos esperando Deus fazer algum tipo de magia para suas pressões significativas desaparecerem durante a noite. Ao invés disso, Deus prometeu, através da longa jornada de crescimento, providenciar a graça equivalente ao desafio. Portanto, se Jason estivesse disposto, eu estava comprometido a andar o caminho com ele e a ajudá-lo ao longo do processo de suportar seu fardo. A segunda verdade que ressoou dentro de Jason foi o entendimento de que Deus não promete aliviar nossas pressões. Em vez disso, Deus promete ser fiel em meio às pressões. Essa verdade é significativa porque ela nos capacita a definir o sucesso do aconselhamento à luz da realidade. Certamente era natural que Jason mirasse em erradicar suas lutas com a atração pelo mesmo sexo. Ainda assim, quer essa tentação desaparecendo completamente, quer não, pela graça de Deus, Jason poderia obter as ferramentas necessárias para atravessar a tentação. Independente de quando ou como ele fosse tentado, Jason teria a forte ajuda de um Deus fiel e do inegável poder do Evangelho de Cristo. Jason estava disposto a percorrer essa jornada comigo e também concordou em tomar alguns passos práticos a fim de cultivar o crescimento entre as sessões. Assim, dei-lhe algumas tarefas intencionais para a primeira semana. 1. Memorize 1 Coríntios 10, 13, escrevendo esse versículo em um cartão e revisando 5 vezes por dia. 2. Encha sua mente com a declaração: a graça de Deus
está à altura do desafio, escrevendo-a e revisando-a 20 vezes por dia. 3. Comece a ler 2 Coríntios 5 e escreva pensamentos preliminares sobre o que este versículo significa e como ele se aplica à sua situação. 4. Comece um diário de tentação, onde você registrará cada situação em que for tentado, a fim de você começar a discernir os principais temas em sua vida e em sua luta. Para esse diário de tentação, eu queria que Jason se tornasse um bom jornalista, observando e investigando seu próprio coração, para que nós pudéssemos usar os registros das suas percepções em uma batalha estratégica contra o pecado e a tentação enfrentados por ele. Pedi que ele respondesse perguntas como as seguintes: o que está acontecendo quando você está lutando? Quando você luta? Onde você estava? No que você estava pensando? O que você estava sentindo? Como você reagiu? Você resistiu? Se você resistiu, no que você estava pensando? Se você não resistiu, no que você estava pensando? Como você reagiu diante da sua falha? O Evangelho e o amor de Cristo. Após ouvir a história de Jason em nossa primeira sessão, o assunto para a nossa segunda sessão estava claro: o amor de Cristo visto no Evangelho. Nós começamos a considerar as implicações dessas boas novas para Jason e para suas lutas. Ele tinha lido 2 Coríntios 5 durante a semana anterior e nós discutimos o que ele pensava ser o significado desse versículo, juntamente com as implicações do versículo sobre suas circunstâncias. Depois de colocar a passagem em seu contexto maior e de compartilhar com Jason o sentido específico do versículo, eu foquei nossa atenção em 3 versículos-chave. Eu esperava ajudá-lo a começar a compreender um contexto muito maior para a sua vida, o propósito específico de agradar e honrar a Deus. A única maneira disso acontecer era Jason entender a centralidade do amor de Deus, visto através da obra de Cristo no Evangelho. 2 Coríntios 5, 21. Esse versículo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo explicou o coração da mensagem do Evangelho. Deus colocou o pecado da humanidade sobre Jesus, inclusive os pecados homossexuais de Jason, para que a humanidade pudesse ser perdoada, inclusive Jason, e pudesse desfrutar de um relacionamento restaurado com Deus. Deus tratou Jason como se ele tivesse cometido. Deus tratou Jesus como se ele tivesse cometido os pecados de Jason. E Deus tratou Jason como se ele tivesse vivido a perfeita vida de justiça de Jesus. Continuei explicando como Deus imputa a justiça de Cristo ao crente. Queria que Jason começasse a compreender o inacreditável amor de Deus demonstrado por Jesus na cruz. Jason e eu também discutimos a tarefa que ele fizera na semana anterior. Ele tinha mais perguntas sobre 1 Coríntios 10, 13 e tinha sido encorajado pelo constante lembrete da graça e da fidelidade de Deus ao longo de toda a semana.
O diário dele foi específico por alguns dias e depois se desviou do trilho quando o fim de semana veio e ele abraçou a tentação e foi navegar na internet. Ele visitou a cafeteria e encontrou com um homem com quem já havia interagido online, mas pela graça de Deus não foram a nenhum lugar juntos. A luta do fim de semana forneceu uma grande oportunidade para discutir os outros dois versículos-chave de 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5:9. Esse versículo diz: É por isso que também quer nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradável. O objetivo para Paulo e para todos os crentes é conseguir agradar a Deus. O diário de tentações de Jason foi útil nesse ponto, pois nos permitiu afiar suas tentações específicas e revisar se o propósito que o guiava naqueles momentos era agradar a Deus ou agradar a si mesmo. Para Paulo, a motivação que o impulsionava a agradar a Deus vinha de abraçar o amor de Cristo no Evangelho. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 a 15. Enquanto Jason aprendia a considerar o amor de Cristo por ele, tal conhecimento serviria como um forte motivador para uma vida de obediência ao único que morrera por ele. É claro que a escapada de Jason no fim de semana não viera de um desejo de agradar a Deus, fruto de uma obediência grata. Pelo contrário, seu desejo de agradar a si mesmo dominou seus pensamentos e suas ações. Entretanto, o pecado de Jason durante o fim de semana restabeleceu a sua necessidade de viver no reconhecimento do Evangelho. Ele precisava desesperadamente adotar para si o propósito de vida de Paulo, o de conduzir a si mesmo de uma forma que agrade a Deus. Eu tentei comunicar a Jason que o estilo de vida restaurado não resultaria simplesmente de um esforço com dentes cerrados, mas surgiria do reconhecimento da sua posição de justo em Cristo devido ao sacrifício de Cristo na cruz. Antes que ele deixasse nossa segunda sessão, dei-lhe mais alguns passos práticos a serem tomados durante a semana. Eu queria que ele continuasse com o seu útil diário de tentação e se aprofundasse em 2 Coríntios 5, registrando suas observações e pensamentos enquanto lia. Também fiz com que ele começasse a ler o livro A Gospel Primer for Christian, de Milton Vincent, o qual serviria para continuar a saturar a sua mente e coração nas glórias da obra de Cristo a seu favor. Jason também precisava fazer sérias mudanças estruturais. Através do diário de da tentação, discernimos que a cafeteria, a academia e a internet eram lugares onde Jason era tentado mais severamente. Nós determinamos juntos que seria mais sábio ele parar de ir à academia e à cafeteria e instalar um filtro de internet. Eu expliquei que essas mudanças estruturais não eram elaboradas para agradar a Deus pelo simples fato de Jason executá-las. Ao contrário, essas mudanças funcionariam
como guarda-corpos que o ajudaria a manter seus novos compromissos. 2 Coríntios 5,17. Quando Jason apareceu para a semana 3, ele estava visivelmente para baixo. Embora tivesse acabado de se comprometer em evitar a cafeteria, a academia e a internet, havia feito as 3 coisas. Eu queria fazer o que era certo, ele confessou, mas senti que não era capaz. Logo no começo da semana, ele tinha sido contatado por um antigo amigo que morava em outra cidade e queria visitá-lo. Jason havia tido um relacionamento com esse amigo no passado e este queria que saíssem juntos. Uma coisa levou a outra, e Jason falhou em seguir seus compromissos. Novamente, o Deus soberano de Jason estava permitindo essas circunstâncias a fim de destacar o versículo que faltava ser ressaltado em nosso capítulo da Escritura, esta Escritura saturado com o Evangelho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Esse versículo ajudou Jason a perceber que Jason lidera um novo coração no momento da salvação. E ele era capaz de agradar a Deus com esse novo coração. Mais uma vez, discutimos como Deus desejava que ele mudasse de dentro para fora. E Deus já tinha começado o processo quando Jason nascera de novo. A dificuldade enfrentada por Jason não era a impossibilidade de merecer a graciosa salvação de Deus, mas o desafio de viver consistentemente com a salvação que Deus já tinha operado no seu coração. Foi uma alegria ajudar Jason a reconhecer que Deus estava desafiando um passo a cada vez. E como a graça de Deus, de fato, estava à altura do desafio, mesmo que ele não sentisse isso em meio às suas tentações. Era necessário lembrar Jason que o seu objetivo era ser a semelhança de Cristo e agradar a Deus era a direção da sua vida, viver como se o novo já tivesse vindo. Apesar desse retrocesso, ele continuasse a jornada de crescimento como um crente vestido na justiça de Cristo, o processo aconteceria. Embora Jason e eu estivéssemos desapontados, era essencial não ficarmos desencorajados com esse fracasso. Ao invés disso, precisávamos nos lembrar de que Jesus tinha pago o preço pelo pecado de Jason da semana anterior, e Jason ainda continuava perdoado em Cristo. Jason conseguia ver que o crescimento seria lento, e eu também queria que ele se lembrasse de que em alguns dias o fato de ser apontado para a direção correta também era um progresso. Como tarefa para esta terceira sessão, eu pedi a Jason que continuasse lendo o livro de Milton Vincent, A Gospel Primer, pois a ação de orientar sua mente em direção ao Evangelho requereria um longo processo. Também o encorajei a ler 1 Coríntios 6, 9 a 11 e a escrever seus pensamentos iniciais sobre o significado e a aplicação dessa passagem. Nós também criamos um plano prático mais forte para impedi-lo de ficar online ou de visitar a cafeteria e a academia. Finalmente, Jason poderia participar
de um grupo pequeno específico na igreja e iria discutir com os mentores desse grupo a sua necessidade de manter uma prestação de contas. Identidade. Quando Jason veio até mim, ele estava se perguntando a razão pela qual tinha a sensação de que sua vida estava desconectada e desordenada. Ele estava com medo de compartilhar sua história por temer a rejeição e enxergava a si mesmo como alguém quebrado. Ele não se identificava com Cristo, com a igreja, o corpo de Cristo. Ele se identificava principalmente com os rapazes com quem se encontrava online ou aqueles que encontrara enquanto fazia suas buscas em seus lugares públicos favoritos. Até mesmo em sua fala, frequentemente usava termos como nós, a gente ou eles. Ele disse: de certa forma, nós somos forasteiros para o público, uma vez que compartilhamos um laço comum, que é o de gostar de outros homens. Depois ele disse: eu simplesmente amo estar com o tipo de pessoa igual a mim. Esses são alguns dos exemplos de como Jason se identificava fortemente com outras pessoas que praticavam a homossexualidade. Sua autopercepção não é incomum. É muito frequente que as pessoas que lutam contra a atração pelo mesmo sexo ou escolham um estilo de vida homossexual vejam a si mesmas como pertencentes a outra categoria, diferente da família, dos amigos de infância, dos colegas de trabalho e dos membros da igreja. Jason está correto em muitas formas. Quando ele contou à sua família sobre sua luta, há vários anos, seu pai começou a vê-lo como alguém estranho e diferente, e sua mãe ficou pensando onde poderia ter falhado com ele. Inicialmente, em sua igreja também ficou claro, através de sermões e insinuações em conversas casuais, o quão repugnante e indesejável um homossexual era na comunidade da igreja. Era importante que eu replantasse no Evangelho a identidade que Jason percebia em si, pois era no Evangelho que essa identidade deveria estar enraizada. Neste processo de replantio, 1 Coríntios 6, 9 a 10 tornou-se útil para Jason. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Jason deu um grande passo para frente quando reconheceu a mudança massiva que Paulo destaca nessa passagem. Embora Jason pudesse estar associado com a prática homossexual como um descrente, agora a sua identidade estava em Cristo como alguém lavado, santificado, justificado. Foi animador ouvir Jason expressar como ele entendeu e foi encorajado por esse novo conceito e nova identidade determinante. Assim como eu costumava ver outros rapazes que eram como eu e entender a aparência deles,
o que faziam, como sorriam e como se comportavam. Basicamente, você está me dizendo que agora eu faço as mesmas coisas enquanto eu olho para Cristo e vejo a mim mesmo primeiramente como um seguidor de Cristo. Sim, Deus estava construindo uma fundação crucial para o crescimento na vida de Jason. Apesar de Jason precisar mudar significativamente suas ações, ele precisava muito mais do que modificações de comportamento. Jason precisava aprender sobre sua posição de justificação e santificação em Cristo e abraçá-la. Com isso em mente, gastamos um tempo em Romanos 6 e 8 para esclarecer a posição espiritual de Jason em Cristo e como essa união mudou todas as coisas para ele, com respeito ao poder do pecado quebrado e a penalidade do pecado pago. Nós também refletimos sobre o poder do Espírito, algo que poderia capacitá-lo a mudar como resultado de sua posição em Cristo. Para continuar a marinar sua mente nessas verdades revolucionárias, eu também pedi que Jason começasse a ler Living the Cross-Centered Life, de C.J. Mahaney. Coração e desejos. Desde nosso primeiro encontro, Jason e eu começamos a discutir os conceitos bíblicos do coração. Eu tinha introduzido propositadamente o conceito a ele tão logo quanto possível, porque este é um elemento humano essencial em sua habilidade permanente de crescer em Cristo. Jason também tinha comportamentos que precisavam de mudanças radicais desde o primeiro dia. No entanto, se Jason não compreendesse o coração e o papel que esse órgão representa na vida que agrada a Deus, mas alterar apenas o seu comportamento seria produzir um hipócrita. Ele não sabia que mudar apenas o comportamento é uma modificação do comportamento, mas a mudança do coração leva à santificação. Quando finalmente chegamos aos versículos que esmiuçam especificamente as obras internas do coração, Jason ficou animado pela primeira vez desde que eu comecei a acompanhá-lo nesse longo caminho. Ele tinha várias perguntas prontas para mim. Eu tinha passado a ele a tarefa de refletir sobre Marcos 7, 20 a 23, onde Jesus diz: E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jason perguntou: Foi por isso que você me disse na primeira semana que em muitos aspectos eu e você somos iguais? Eu concordei e expliquei a ele que as expressões comuns à humanidade interceptam o coração com o coração de todas as pessoas e o expõem. Jason estava começando a entender porque eu tinha me referido tão frequentemente ao seu comportamento e depois me referido ao seu coração. Nessa semana específica, ele
deixou o aconselhamento grandemente encorajado e cheio de esperança de que finalmente estava entendendo as coisas. Ele até mencionou uma questão separada do trabalho. Sua reação a um colega de trabalho demonstrou o que estava acontecendo dentro do seu coração naquela hora. Eu também fiquei encorajado e satisfeito com o seu diário de tentação, o qual ele estava completando cuidadosamente e honestamente. Avançando, pedi que ele começasse a ler e a contemplar Tiago 1, de 1 a 18. Um retrocesso. Na semana seguinte, precisamos pular nossa sessão regular de aconselhamento devido a um conflito de trabalho. Por já estar várias semanas no processo de aconselhamento, eu pensei que a falta do encontro semanal seria difícil para Jason, mas se as numerosas verdades investidas na sua mente ainda teriam uma oportunidade para frutificarem. Por meio de uma mensagem de texto, deixei claro que eu estava disponível se algo acontecesse. Quando Jason retornou para a próxima semana, parecia que ele tinha perdido o controle. Ele chegou desencorajado e com uma atitude negativa. Quando eu o saudei e perguntei o que estava acontecendo, ele começou a chorar e disse que não adiantava nada tentar mudar. Ao fazer algumas perguntas de sondagem, veio à luz que, quando ele deixou nossa última sessão há 2 semanas, pensou que tudo estava indo tão bem que não haveria mal nenhum ir a uma de suas lojas favoritas no shopping. Ao entrar no local, ele foi imediatamente checado por outro rapaz. Jason fingiu que não tinha visto o rapaz olhar, mas por dentro queimava de excitação por causa da tentação que estava recebendo. Ele foi fazer outras coisas no shopping, mas não conseguia parar de pensar na tentação que recebera. Eventualmente, ele criou um motivo para voltar para aquela mesma área. Dessa vez, ficou perto o suficiente para ver se receberia o mesmo tipo de tratamento. Ele recebeu, e dessa vez terminou em contato físico à noite. O que era pior, Jason estava preocupado com a possibilidade de ter contraído um DST no processo. Juntos nós choramos enquanto considerávamos a devastação do pecado e como é fácil ser ludibriado. Mais uma vez, na providência de Deus, o pecado de Jason forneceu a oportunidade perfeita para discutirmos a passagem que ele estivera considerando recentemente. Suas circunstâncias sobre as últimas semanas permitiram uma excelente ilustração do princípio estabelecido em Tiago. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo pecado, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu já tinha dito a Jason que o termo usado por Tiago para aprovação e tentação é o mesmo termo que aparece em 1 Coríntios 10:13, com respeito a provações, tentações, comuns aos homens, comuns ao homem. Agora, expliquei a ele que a experiência que ele tivera no shopping era uma pressão significativa, apesar de ser uma pressão que ele havia trazido sobre si mesmo. Tiago ensina que quando estamos em uma circunstância de pressão, devemos fazer uma escolha. Ou
Podemos glorificar a Deus na tentação ou podemos sucumbir aos nossos desejos e pecar. Tiago deixa claro que o fator determinante na decisão é sempre o desejo controlador da pessoa. Para mais esclarecimentos, olhamos outra vez para o capítulo 1, onde Tiago já tinha ensinado os judeus cristãos que passavam por provações. Deus permitiu que eles enfrentassem questões a fim de fazer crescer dentro deles aspectos do caráter de Deus, os quais eles sabem que estão faltando. 2 a 4. Da mesma forma, Deus proveria a melhor situação possível, como o homem que fez contato visual com Jason para ajudar Jason a crescer em piedade. Se Jason fosse controlado pelo desejo de agradar a Deus, então ele reagiria com domínio próprio no momento da tentação. Porém, se o seu desejo controlador fosse pela atenção e pela afeição de outros rapazes, ele reagiria com buscas lascivas. As escolhas são determinadas pelos tesouros do coração, Lucas 6,45. O que quer que Jason mais desejasse e, portanto, adorasse no momento, esta seria a pessoa ou o objetivo que o influenciaria na sua decisão de resistir à tentação e crescer, ou a abraçar a tentação e sofrer as consequências. Essa lição foi relevante para muitas questões da vida de Jason. Ela o ajudou a ver que seu pecado sexual era apenas isso, pecado. Aos olhos de Deus, aquele era um desejo exercendo um controle indevido, não muito diferente de qualquer outro desejo que exerce controle sobre o coração de alguém. O desejo por atenção, por afeição, por influência ou por relacionamento poderiam ser controladores da mesma forma. Jason deveria ter sido controlado pelo desejo de amar a Cristo, o que o motivaria a amar a Deus e os seus próximos, mas ao invés disso, ele usou o seu tempo e sua energia para satisfazer sua lascívia pecaminosa. Para moldar a próxima semana como uma semana de crescimento, pedi que Jason gastasse um tempo considerando Tiago 4, 1 a 10. A passagem que ensina que os desejos opostos estão em guerra dentro do crente. Uma vez que os desejos de Jason fossem bons ou maus, no fim teriam o controle sobre o seu coração. Era essencial que ele reconhecesse essa batalha. Quando alguém não consegue o que quer, essa pessoa deve escolher entre aceitar que a vontade de Deus é algo melhor. Tiago 1,17. Ou lutar para conseguir o que ela deseja. Tiago 4, 1 e 2. A escolha é uma questão de controle, assim como uma questão de adoração. Jesus é claro quando diz que a pessoa só é capaz de servir a um Senhor de cada vez. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. No entanto, Jason poderia encontrar boas novas no livro de Tiago.
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4, 6 a 7. O soberbo quer a sua própria vontade e não está disposto a aceitar o plano de Deus como sendo o melhor em qualquer circunstância difícil. Essas pessoas não estão dispostas a regozijarem-se nas pressões projetadas para fazê-los crescer à semelhança de Cristo. Pelo contrário, elas escolhem acreditar que Deus deveria dá-las exatamente o que elas querem. Quando Ele não o faz, elas fazem tudo, custe o que custar, para conseguir obter o desejado. Em vez disso, Tiago implora ao crente que se humilhe e que deixe que a graça de Deus forneça a força em meio às provações. Eu encorajei Jason a reconhecer que ele dependia da graça de Deus e o encorajei a determinar que o que estava governando o seu coração era nada mais do que seja feita a sua vontade, assim como Cristo. Quando ele saiu dessa última sessão de aconselhamento após cair duramente no pecado sexual, Jason parecia mais encorajado. Essa tinha sido uma lição difícil sobre quão enganoso é o coração, e esta não seria a última. Mas de forma maravilhosa, o Deus gracioso de Jason estava usando até o seu pecado para ajudá-lo a crescer em Cristo. Outras áreas chave de crescimento. Com cada peça nova do quebra-cabeça, Jason estava aprendendo não apenas sobre a atração pelo mesmo sexo e sobre a homossexualidade, mas sobre abraçar o Evangelho e suas implicações, vivendo para a glória de Deus, a despeito dos desejos particulares que batalhavam pelo controle do seu coração. Com o passar do tempo, eu me dirigi a várias outras áreas que necessitavam de crescimento. O amor. O amor não foi uma questão pequena para Jason. Ele desejava profundamente sentir amor. Ele ansiava por afeição e por um verdadeiro senso de pertencimento. Logo no início, quando discutimos sobre 2 Coríntios 5, tínhamos trabalhado o entendimento e a apreciação do amor de Cristo. Enquanto o aconselhamento progredia, esmiuçamos o verdadeiro significado de amor, refletido na pessoa de Jesus Cristo em 1 João 3 e Efésios 3, 14 a 21. Então Jason começou a enxergar como o amor de Cristo servia como o modelo para amar outras pessoas. Eu insisti que ele descobrisse maneiras de servir aos outros de forma altruísta no grupo pequeno de sua igreja. A caminhada. A vida cristã é uma caminhada. Paulo deixa claro que Deus deseja que o crente ande em unidade, em amor, em luz e em sabedoria. Efésios 4 a 5. Inicialmente, Jason não entendia a dicotomia entre a sua própria vontade e a vontade de Deus. Ele tinha sido decepcionado por muitos que se diziam seguidores de Cristo e precisava reconhecer sua conduta diária enquanto ele se proclamava um discípulo de Jesus. Ele precisava avaliar 1. A tentação ao seu redor. 2.
Sua resposta em relação à prestação de contas. 3. Seu padrão de autoengano. E 4. Suas oportunidades de amar e de servir os outros. Enquanto trabalhávamos na disciplina diária de viver para a glória de Deus, nós desembrulhamos cuidadosamente a tarefa de como reconhecer e fugir da tentação. Romanos 13, 11 a 14, Provérbios 4. Durante esse tempo, Jason também leu e refletiu sobre o livro The Joy of Fearing God, de Jerry Bridges. O passado. Neste ponto da sua vida, Jason não apenas tinha pecado contra muitas outras pessoas, mas também tinha sofrido pelo pecado cometido por muitos contra ele, inclusive muitas pessoas na igreja. Como parte do processo de aconselhamento, Jason aprendeu a enxergar seu passado à luz de Romanos 8, 28 a 39. Elaboramos juntos uma lista das pessoas às quais ele precisava perdoar e outras a quem ele deveria buscar o perdão. Se eu estivesse aconselhando Jason hoje, teria utilizado o livro de Steve Viers, colocando o seu passado no devido lugar, seguindo em frente em plena liberdade e perdão. Esse livro fornece um ensino muito necessário para que o crente enxergue o seu passado corretamente, tanto nas áreas em que tenhamos pecado contra pessoas, quanto nas áreas em que pessoas tenham pecado contra nós. O livro também contém uma tabela útil para ajudar os sofredores a verem os tipos de pessoas que eles devem dar, para verem os tipos de passos que eles devem dar para agradar a Deus. O progresso de Jason. Eu ainda tenho o privilégio de trabalhar com Jason, mas agora o faço como um irmão e amigo em Cristo, mais do que como um aconselhado. Meu desejo é que eu pudesse dizer que meu amigo nunca mais lutou desde as ocasiões relatadas neste capítulo, mas esse não foi o caso. Ainda assim, eu me alegro no fato de que ele não caiu em nenhum relacionamento físico, temporário ou permanente. E lembro a mim mesmo de que o verdadeiro progresso nesta vida não significa a vitória final, e sim ganhos constantes. Quando as lutas de Jason reaparecem, elas geralmente seguem um período de dias longos, difíceis no trabalho, sem muita interação com outros crentes. Os momentos à noite ainda podem pegá-lo com a guarda baixa se ele não tomar cuidado. Ele vai ocasionalmente ao shopping e visita diferentes cafeterias de tempos em tempos. Mas quando ele se vê em dificuldades, compartilha o acontecido com o seu grupo pequeno. Ele encontrou uma aceitação amorosa que não é prejudicada e uma vida cheia de alegria ao se relacionar mais pessoalmente com a sua igreja. Sua vida enganosa tem sido substituída por um relacionamento aberto e vulnerável com o seu grupo pequeno, que o mantém prestando contas quando ele compartilha suas tentações. A prestação de contas se estende até em como ele as compartilha. Jason também cresceu em seu entendimento do Evangelho e em seu amor por Cristo. Em uma conversa recente, perguntei como sua luta estava caminhando. Para o meu deleite, conversamos durante 30 minutos, enquanto ele expressava muitas situações cheias de pressão
Porém, a tentação pelo mesmo sexo nunca foi mencionada. Isso nem estava em sua mente como uma das lutas mais urgentes, e eu também senti que não havia necessidade de mencionar isso. Mais uma vez, para Jason, os desejos homossexuais eram apenas um problema dentre muitos. Sim, a prática da homossexualidade é deplorável e destrutiva, dolorosa para os outros e cheia de riscos para a saúde. Eu não estou minimizando nem o pecado, nem os seus efeitos devastadores sobre o pecador e sobre contra quem o pecador peca. Não quero que você ouça que a homossexualidade é um pecado menor, mas que a homossexualidade é outro pecado, um dentre muitos. Jesus Cristo morreu na cruz pelas pessoas afundadas no pecado da homossexualidade, assim como ele morreu para pagar o preço pelos fofoqueiros, pelos murmuradores e pelos que andam acima do limite de velocidade. Quando paramos para ministrar a alguém como Jason, devemos estar vigilantes para ver o pecado como ele realmente é, não o que a cultura ensina, não o que as nossas experiências prévias de vida sugerem, ou o que um entendimento escriturístico limitado nos deixa tentados a acreditar. Jason é um companheiro de luta que necessita de uma mensagem poderosa do Evangelho, assim como o seu conselheiro necessita desesperadamente do poder do Evangelho. A realidade é que cada uma das questões que circundavam a vida de Jason poderia ser igualmente verdadeiras para os heterossexuais. Você acha que já pecaram contra o heterossexual normal? Você acha que ele vive para os seus sentimentos, que almeja pela atenção dos outros, que anseia por atenção, afirmação, relacionamento e aceitação, que reage contra o legalismo da sua igreja e de seus pais, que luta contra a ira? É claro, todas as nossas tentações são comuns à humanidade. Tanto o homossexual quanto o heterossexual são adoradores cuja necessidade fundamental é humildemente abraçar e servir o único Deus e Salvador verdadeiro, real, misericordioso e amoroso, ao invés de flertar com falsos deuses que brigam por nossas afeições. Que Deus dê a você e a mim a sabedoria para crescer em meio às nossas lutas e assim sermos equipados a ministrar bem ao próximo, Jason.